Quem poderia imaginar que a Bola de Ouro de 2025, erguida por Ousmane Dembélé, teria por trás uma sombra tão poderosa quanto a de Lionel Messi? A pergunta parece simples, mas esconde uma reviravolta que poucos esperavam. O astro argentino, o mesmo que tantas vezes foi o protagonista absoluto dessas premiações, acabou sendo o votante que impulsionou o francês ao topo. E o mais surpreendente não é o voto em si, mas a forma como Dembélé o transformou em uma homenagem pública, quase uma confissão de dívida eterna ao homem que marcou sua carreira. Porque se o futebol nos ensinou alguma coisa, é que as maiores histórias nem sempre são escritas dentro de campo, mas nesses gestos silenciosos que revelam quem é quem. Dembélé, que por anos foi apontado por sua irregularidade, sua fragilidade física e até por sua falta de disciplina, hoje fala com a serenidade de alguém que passou pelo fogo e saiu mais forte. E em cada palavra, Messi aparece, como se o argentino tivesse sido o arquiteto invisível dessa transformação. Não é coincidência que, ao receber seus troféus, o francês tenha dito que grande parte de sua maturidade se deve aos conselhos de seu ex-companheiro no Barcelona. Quão forte precisa ser a influência de um jogador para que outro, em seu momento de glória, pare e agradeça publicamente? A ironia é evidente. Enquanto muitos achavam que Messi já não tinha mais nada a ensinar, acontece que ele ainda segue moldando carreiras, mesmo à distância. Dembélé o chamou de o maior jogador da história e fez isso sem hesitação, como alguém que sabe que essa afirmação não admite debate. E claro, qualquer um que tenha visto o argentino inventar o papel do falso 9 entende por que o francês ainda tenta replicar esses movimentos, mesmo sabendo que a perfeição de Messi é inalcançável. É como tentar copiar a assinatura de um gênio. Você pode se aproximar, mas nunca torná-la idêntica. A parte mais humana de tudo é o vínculo pessoal. Dembélé revelou que a primeira mensagem de felicitações que recebeu após ganhar a Bola de Ouro foi de Messi. Não de um dirigente, não de um patrocinador, não de um companheiro de seleção, mas daquele homem que o acompanhou em seus anos mais turbulentos e que agora o reconhece como o melhor do mundo. Não é esse um símbolo perfeito de como o futebol pode ser uma ponte entre gerações, entre estilos, entre culturas? Vamos recapitular. Messi vota em Dembélé no The Best, Dembélé vence e, em vez de usar o momento para falar de si mesmo, transforma tudo em uma homenagem ao argentino. É um círculo que se fecha com elegância, como uma jogada de toques curtos que termina em gol. E aqui surge outra pergunta inevitável. Quantos jogadores de elite se atrevem a reconhecer publicamente que seu sucesso não é apenas deles, mas também daqueles que os guiaram? A reflexão é inevitável, mas sem perder o ritmo. O que vemos nesta história é a confirmação de que Messi não é apenas um ídolo pelo que fez em campo, mas pelo que continua gerando fora dele. Seu legado não é medido apenas em títulos, mas na forma como outros jogadores o tomam como referência, mesmo quando já não dividem o vestiário. E em um mundo do futebol cada vez mais marcado por egos inflados, ouvir Dembélé falar com gratidão e humildade é quase um ato revolucionário. Frases pontes como essa nos lembram que o futebol é mais do que estatísticas e troféus. É memória, é influência, é respeito. E quando um campeão do presente se curva diante de um campeão eterno, o que se cria é uma narrativa que vai além do resultado de uma partida. Messi, com um simples voto e uma mensagem de felicitações, reafirmou que seu papel como mentor segue vivo. Dembélé, com seu agradecimento, mostrou que a grandeza também se mede pela capacidade de reconhecer quem te ajudou a crescer. Mas há um ângulo ainda mais profundo nessa história, um que não tem a ver nem com votos, nem com prêmios, mas com a forma como a autoridade é construída no futebol moderno.
porque Messi já não precisa levantar um troféu para influenciar. Seu peso hoje não está no palco, está no critério, e isso, paradoxalmente, o torna ainda mais poderoso. Durante anos, a Bola de Ouro parecia um prêmio que media desempenho individual. Hoje, sem dizer isso explicitamente, também mede legitimidade. Quem valida quem? Quem reconhece quem como parte da elite? E nesse contexto, o fato de Messi colocar Dembélé no topo não é apenas um voto, é um sinal, uma forma de dizer: este jogador pertence. E quando esse sinal vem do jogador mais influente dos últimos 20 anos, seu valor simbólico se multiplica. Porque vamos pensar nisso com calma. Dembélé não precisava do elogio de Messi para vencer. Ele já tinha números, títulos e um grande ano. Mas o reconhecimento do argentino muda a narrativa. Ele o tira do lugar do talento irregular, redimido, e o coloca em outro patamar. O de um jogador validado por alguém que viu tudo, ganhou tudo e entendeu o jogo como poucos. Não é marketing, é hierarquia futebolística. E aqui surge uma comparação inevitável. Muitos campeões do passado escolheram desaparecer da narrativa. Messi, por outro lado, continua participando, mas sem se impor. Ele não dá lições, não faz discursos grandiloquentes, não busca os holofotes. Ele influencia a partir do gesto mínimo, um voto, uma mensagem privada, uma frase precisa. E isso, em um futebol saturado de ruído, se torna uma forma diferente de liderar. Há também algo interessante do lado de Dembélé. Em um mundo onde a maioria usa o sucesso para falar de si mesma, ele escolheu olhar para trás, reconhecer processos, admitir que não chegou sozinho. E isso não o torna mais fraco, o torna mais forte. Porque aceitar influência não é diminuir mérito, é entender que o alto rendimento também se constrói com referências. E Messi foi uma dessas referências para ele, quando quase ninguém acreditava totalmente. Esse tipo de gesto também diz algo sobre o momento que o futebol vive. As novas gerações já não buscam ídolos intocáveis, buscam guias. E Messi, sem querer, ocupa esse lugar. Não como aquele que ordena, mas como aquele que acompanha. Não como o que exige, mas como o que observa e reconhece quando alguém merece estar ali. E talvez aí esteja a magia desta história, na forma como ela nos lembra que o futebol não é uma sucessão de reinados que se anulam, mas uma cadeia de gestos que se conectam. Messi não precisou levantar mais um troféu para reafirmar seu lugar, porque sua influência se mede pela marca que deixa em quem o cerca. Dembélé, ao reconhecê-lo, nos mostra que a grandeza não é um pedestal solitário, mas uma ponte estendida para o futuro. Imaginemos a cena daqui a alguns anos, quando alguém olhar para a lista de vencedores e ver 2025 marcado por Dembélé. O que ficará não será apenas a estatística, mas a história por trás dela. O campeão que agradeceu, o mentor que validou, o vínculo que transcendeu a competição. Em um esporte onde a vaidade costuma ser protagonista, essa troca silenciosa entre duas figuras nos lembra que o respeito pode ser mais forte do que qualquer gol. Porque no fim das contas, o que se imortaliza não é a vitrine cheia, mas a imagem de continuidade, o herdeiro que não tem medo de olhar para trás e o mestre que sorri ao ver seu legado ainda vivo. Essa é a verdadeira lição e talvez a verdadeira vitória de Messi. Provar que é possível ser eterno não apenas pelo que se ganha, mas pelo que se inspira. E Dembélé, ao entender isso no ponto mais alto de sua carreira, nos deixa uma lição que vale tanto quanto sua bola de ouro, que agradecer também faz parte de ser grande. Agora a bola está no seu campo. Você acha que esse gesto de Messi e a resposta de Dembélé são a prova definitiva de que o legado do argentino vai muito além dos títulos? Conte nos comentários e não se esqueça de se inscrever, porque aqui seguimos contando as histórias que fazem do futebol algo maior do que um jogo.